O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro sábado, estamos recordando o primeiro sábado do mês de maio. Então o nosso coração se volta com devoção para a Virgem Maria, suplicando a ela que ela interceda por nós, para que nós alcancemos as graças de que precisamos para viver a nossa fé. Pois bem, vamos então, meus santos, ouvir, refletir o Evangelho de hoje, mas tendo em mente a homilia de ontem, porque ela vai ajudar na compreensão da homilia de hoje. Ontem, um resumo assim, rapidíssimo. Ontem nós refletíamos aquela palavra de nosso Senhor: não se perturbe o vosso coração. E nós dizíamos que o nosso coração não se perturba, porque como diz São Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem pus a minha confiança. Como eu sei em quem eu confio, como eu sei que Ele me amou até o fim, João capítulo 13, versículo 1, que Ele me amou em todos os momentos da sua vida. Ele me amou no horto, suando sangue, Ele me amou quando flagelado, Ele me amou, Ele me amava enquanto flagelado, Ele me amava enquanto carregava a cruz, Ele me amava crucificado, ao ponto de me desculpar os pecados, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, nós sabemos em quem pusemos a nossa confiança. Então, porque sabemos que Ele nos ama, nós podemos dizer: não se perturbe o vosso coração. O meu coração não vai se perturbar. Pois bem, tendo em mente esta realidade, nós ouvimos então a palavra, o Evangelho de hoje, João capítulo 14, versículos 13 e 14, em que Jesus repete por 2 vezes: o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Versículo 13:
João capítulo 14, versículo 13. No versículo 14, Jesus repete: se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Se nós pegarmos um pouquinho mais à frente, no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 23, Jesus vai dizer: em verdade, eu já falei a vocês, quando vem o em verdade, vem algo importante. Então lá em João capítulo 16, versículo 23, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, em João 14, Jesus diz: o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Em João 16, como se isso não fosse suficiente, Jesus diz: o que pedirdes em meu nome, o Pai vos dará. Então, nós sabemos que o que pedirmos, nós, em nome de Jesus, nós receberemos. Mas a pergunta vem de uma maneira imediata, pelo menos na maioria dos fiéis. E por que às vezes pedimos e não recebemos? E por que às vezes os nossos lábios pronunciam: meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço isso. E por que às vezes, não obstante isso façamos, não recebemos? Meus irmãos, se isso fazemos, às vezes que nós não recebemos aquilo que nós pedimos, é porque haverá outros motivos, vou agora me ater a este, é porque pedimos mal, pedimos coisas inconvenientes, ou não pedimos as melhores. Às vezes, imagine um pai que diz a um filho: meu filho, eu sou seu pai, eu amo você, do que você precisar, para o que você precisar, eu estou aqui. Isto está implícita a afirmação: o que você pedir, eu dou. Mas compreendem que também está implícita a compreensão que se o filho pedir algo mal, o pai não dará. Se o filho disser: papai, me dá droga, o papai não dará. Porque quando o pai diz que dará até a própria vida ao filho, está dizendo que dará coisas boas ao filho, que não negará nada ao filho, mas aquilo que concorrer para o bem dele. Então, às vezes, pedimos coisas más, às vezes, pedimos coisas inconvenientes, as coisas más, que são sempre inconvenientes, mas às vezes, nós pedimos coisas menos boas, nós não pedimos as melhores, e Deus quer nos dar o melhor. Aí você pode dizer: ah, padre, mas eu quero aquilo. É porque você ainda não viu a beleza daquilo que Deus quer dar a você. Quando você, meu santinho, e eu não duvido que isso passe pelos nossos corações, quando eu digo que às vezes Deus não dá aquilo que você pede, porque Deus quer lhe dar coisas melhores, e você diz: ah, não, mas eu quero é isso mesmo. É porque você não viu a beleza daquilo que Deus quer lhe dar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos, capítulo 3, versículo 1, diz que havia um cego, um aleijado, um coxo, à porta do templo, a porta chamada Formosa. Deixa eu ler aqui. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona, às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia. Então eles estavam indo à hora nona. Nisto levaram um homem que era coxo de nascença, que era aleijado de nascença, e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Isto é,
para que é que aquele coxo era posto à porta do templo? Para pedir esmolas. O que é que aquele coxo, vamos aqui presumir, o que é que ele pedia? Pedia a Deus que recebesse boas esmolas, grandes esmolas, generosas esmolas. Mas o que é que ele queria? Esmolas, dinheiro, alguma coisa para a sua subsistência diária. Então, estava ali o coxo, implicitamente pedindo a Deus: Senhor, toca os corações, para que as pessoas me deem esmolas, para que eu possa comprar comida, para que eu possa manter a minha vida. Então estava ali o coxo, sentado à porta, quando Pedro e João estão entrando no templo. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3. Ele pediu esmola, ele pediu dinheiro, e não pediu coisa má, tá? Não tem nada de errado. Estou só dizendo que às vezes nós pedimos a Deus coisas menos boas. Às vezes nós não pedimos as melhores. E diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber dele uma esmola. Pedro disse: olha para mim. A esperança dele foi lá para cima: vou ganhar uma esmola gorda, vou ganhar um bom dinheirinho, quem sabe já pode até me levar para casa, porque a cota do dia eu já recebi. Olha para mim. Ele olhou. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata. Parece que a esperança caiu. Nossa, eu queria receber um dinheirinho, uma esmola. Pedro diz: olha, eu não vou te dar o que estás pedindo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E diz que, tomando pela mão, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram, e de um salto ele se pôs de pé e andava, e entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Alguém tem dúvida que ele está felicíssimo pelo que recebeu? Ele entrou no templo caminhando, pulando e louvando a Deus. Versículo 9: todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ele estava felicíssimo, porque Deus deu mais do que aquilo que ele havia pedido. Então, meus irmãos, eu já falei a vocês, né, que quando eu era criança, quando eu era jovem, eu supliquei a Deus com lágrimas, e isso não é metáfora. Eu supliquei a Deus com lágrimas, algo que eu nunca digo para deixar vocês na curiosidade, que eu supliquei com lágrimas, que eu fiz promessas, que eu fiz penitência, suplicando a Deus algo bom. Eu não estava suplicando algo mal, e Deus não me deu, mas me deu algo melhor. Me deu a vocação. E aquilo que de bom eu pedia não se adequava a tantos. Você reza em nome de Jesus, você pede algo, mas você não pede o melhor. Então Deus não atende, não porque não ouça, mas porque Deus é bom, porque Deus nos ama, porque nele nós podemos confiar. Eu sei, diz São Paulo a Timóteo, eu sei em quem pus a minha confiança. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Então, meus irmãos, este é o primeiro ponto. Porque é então que Jesus diz: tudo o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Ou, em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará.
por que é então que às vezes nós não recebemos aquilo que pedimos? Porque às vezes pedimos mal, pedimos coisas más, coisas inconvenientes, ou não pedimos as melhores que Deus quer nos conceder. Mas também, meus irmãos, porque às vezes nós não temos as virtudes necessárias para pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus significa que nós precisamos pedir com os sentimentos de Jesus no nosso coração. Não é isso o que diz São Paulo? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, a nossa oração em nome de Jesus precisa significar uma oração à maneira de Jesus, uma oração que Jesus faria, porque senão vira um pilim-pim-pim, né? Vira uma mágica, vira um feiticinho. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz, o que pedirdes em meu nome, Jesus está dizendo o que pedirdes à minha maneira, o que pedirdes com o meu espírito, o que pedirdes com o meu coração. Então, o que é que pode nos iluminar para que nós saibamos o que significa pedir em nome de Jesus? Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, do versículo 7 em seguinte, nos dá uma passagem, né? O autor da carta aos Hebreus nos fala a respeito de uma passagem que deve iluminar a nossa oração, de modo que eu me pergunte, mas será mesmo que eu estou rezando em nome de Jesus, à maneira de Jesus, com o coração de Jesus, no Espírito de Jesus? Diz aqui o autor da carta aos Hebreus, nos dias, Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e seguintes: nos dias de sua vida mortal, isto é, quando Jesus caminhava aqui na terra, nos dias de sua vida mortal, Jesus dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas. Isto é, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, quando homem aqui na terra, ele dirigiu súplicas ao Pai com clamor e lágrimas. O que significa, meus santos, uma oração com clamor e lágrimas? Significa uma oração insistente, significa uma oração perseverante, significa uma oração humilde, porque quando eu clamo, quando eu choro, eu peço algo a Deus, mas eu sei que pode ser que Deus não queira aquilo para mim. Então, como eu estou rezando com o Espírito de Jesus, eu não vou me revoltar com a vontade do Pai, mas a ela eu vou me submeter, porque Jesus se submeteu à vontade do Pai. Quando foi que Jesus rezou com clamor e lágrimas? Ele rezou suando sangue, dizendo: Pai, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele suava sangue, ele chorava, ele com clamor suplicava, mas dava a Deus a soberania: seja feita a vossa vontade. E foi assim que ele nos ensinou a rezar. Então, rezar em nome de Jesus significa rezar com o Espírito de Jesus, com o coração de Jesus. E quando Jesus rezou e nos ensinou a rezar, ele rezou com clamor e lágrimas, deixando a resolução final para a vontade do Pai. E quando ele nos ensinou a rezar, ele nos ensinou a rezar dizendo: Pai, seja feita a vossa vontade, na terra como ela é feita no céu.
Isso é rezar em nome de Jesus. Repito, não é uma palavrinha mágica que você faz com que a sua vontade seja uma vontade divina, mas é uma oração que nos submete à vontade de Deus, porque eu sei em quem pus a minha confiança. Eu sei que Ele me amou até o fim, e eu sei que a vontade dEle é sempre a melhor. Por isso, o meu coração não se perturba. Os meus afetos podem até se agitar, eu sou limitado, mas o meu coração, isto é, o profundo da minha alma, não se perturba. Os meus olhos podem até insistir em derramar lágrimas, eu sou limitado, eu sou humano, mas o meu coração, que nele colocou a sua confiança, o meu coração não se perturba. Percebe aqui, meus santos, que o que significa rezar em nome de Jesus? Então voltemos aqui para Hebreus, capítulo 5, versículo 7, e diz que embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E nós poderíamos dizer, né, que aprendeu, quer dizer, que nos deixou um exemplo de oração, mostrando-nos o sofrimento que ele teve. Então vamos fechar. Então, padre, você pode se perguntar, o que é, resuma aí, padre, para que eu guarde na minha cabeça, o que é rezar em nome de Jesus? Então você pode dizer isso de duas maneiras. De uma maneira, rezar, pedir em nome de Jesus, significa pedir aquilo que Jesus pediria. Significa dizer, pedir como Jesus pediria. O que Jesus pediria? Jesus pediria o melhor. Jesus pediria coisas boas. Jesus pediria só coisas que concorram para a nossa salvação, porque foi para isso que Ele veio. E como Jesus pediria? Jesus pediria com humildade, com perseverança, com clamor e lágrimas, mas sempre deixando o resultado final para a vontade do Pai. Que no final seja feita, meu Pai, a tua vontade. De modo que uma outra maneira que nós podemos dizer isso, resumida, você pode resumir desse outro modo: rezar em nome de Jesus. Talvez seja até uma maneira mais fácil de você guardar. Rezar em nome de Jesus, pedir algo em nome de Jesus, significa pedir aquilo que concorre para a sua salvação, com humildade, perseverança e confiança. Pedir algo que concorre para a sua salvação. Então você pede o que quer que seja, e você diz: Senhor, mas eu só quero se isso concorrer para a minha salvação. Você está aqui, você veio à missa hoje, você está ouvindo essa homilia, e você está pedindo a Deus a graça de alcançar aquele emprego, e você diz: Jesus, mas eu só quero esse emprego se isso concorrer para a minha salvação. E se isso concorrer para a sua salvação, concorrerá para a salvação dos seus filhos, se você os tiver. Se isso concorrer para a sua salvação, concorrerá para a vida do seu esposo, da sua esposa, para a vida dos seus pais, para a vida daqueles que fazem parte da sua vida. Porque se você for para o céu, você se tornará um instrumento de salvação para aqueles que de você se aproximarem. Então, Senhor, eu te peço, você está de olho num rapaz, será que é o meu José? Você está de olho numa moça, será que é a minha Maria? E você diz: Jesus, mas eu só quero se isso concorrer para a minha salvação. Se essa moça, se esse rapaz não são do teu agrado, afasta-me deles e afasta-os de mim, porque eu só quero o que concorrer para a minha salvação. Só assim isso vai te agradar, porque Deus quer que todos se salvem, que todos nos salvemos. Então qualquer outra coisa, qualquer outra realidade, no final você vai dizer
Senhor, mas eu só quero se isso concorrer para a minha salvação. E isso você vai pedir com humildade, com perseverança e com confiança na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Então, com clamor e lágrimas. É uma oração que não é feita uma vez e acabou. Se eu já pedi e Deus não me deu, você pediu, você vai pedir uma outra vez. E com humildade, dizendo: Senhor, mas se não for da tua vontade, amém, assim seja. Com perseverança, você vai pedir hoje, amanhã, depois, e por quanto tempo necessário for, porque você é humilde, e o humilde é perseverante. E você vai pedir com toda a confiança, porque você sabe que Deus está ouvindo e que lhe dará o que melhor lhe aprouver. Você pedirá com toda a confiança, porque você sabe em quem você pôs a sua esperança. Que nós hoje então, meus santos, depois de tudo isso, eu dei as duas maneiras de rezar, e talvez você diga: padre, as duas ficaram difíceis, eu não consegui copiar. Talvez você possa ouvir novamente a homilia, mas você diga: eu não copiei, não ficou claro. Então eu darei a você um terceiro modo, e este é facílimo e é eficaz. Peça a Nossa Senhora que o ensine a rezar. Meus santinhos, e aqui não é uma expressão poética, devota simplesmente. Ela ensinou Jesus as primeiras orações. Quando Jesus ainda falava mamã, que nem mamãe completamente ele sabia rezar, ela ensinava a ele: repita, Shema Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor. Ela ensinou Jesus as primeiras orações, as orações que os israelitas devotos rezavam. Então peçamos a Nossa Senhora: minha mãe, eu não sei rezar, eu desanimo na minha oração, eu peço coisas inconvenientes, eu às vezes não sou nada humilde quando peço, eu perco a confiança. Me ensina, minha mãe, me ensina a rezar como a senhora sabe que eu preciso aprender. Me ensina a rezar com o coração do teu filho, com os sentimentos do teu filho, no espírito do teu filho. E não tenhamos dúvidas que ela, que quer nos levar todos a Jesus e nos ensinar a fazer todos a sua vontade, ela, como mãe amorosa, nos ensinará a rezar em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.